O Wagner Lamounier falou que com os garotos daria para não relacionar o Rafa Silva. Verdade, mas aí faltou dar oportunidade para os jovens, né, Wagner? Mas eu concordo plenamente. O Elias Roberto, o Marlon foi tratado como na vez dele? Foi a mesma coisa, né, Samuel? Multa, o Samuco tá no telefone ali, né? Mas vocês lembram, Caio e Pedro? Foi multa, basicamente, né? Isso, teve uma multa para o Marlon, que teve 2 expulsões praticamente consecutivas, né? Contra o São Paulo e aí posteriormente contra o Bahia, em lances obviamente diferentes do Rafa Silva, mas que acabou prejudicando o Cruzeiro. E assim, quando a gente analisa o contexto desses jogos, a forma como ele prejudica foi muito forte, né? Porque quando ele é expulso contra o São Paulo, ele vinha fazendo um bom jogo, o Cruzeiro vinha fazendo um bom jogo, parecia próximo de empatar, e ele é expulso ainda na primeira etapa. E contra o Bahia, por mais que o jogo tenha terminado 4-1, ele é expulso ainda no momento de empate, né? Mas ele foi devidamente punido pela gestão, e me lembro até que ele chegou a falar abertamente sobre isso, né? Acho que o Marlon, é claro que a gente já ponderou por aqui que tem expulsões, casos e casos, mas ele, para com o torcedor, e aí usando a imprensa para isso, eu acho que ele se comportou até de uma melhor maneira do que o Rafa Silva. Eu senti muita falta de uma fala do Rafa Silva pós-jogo, algo mais pessoal, ele mesmo fazendo questão de a imprensa falar. Acho que seria importante essa mensagem para o grupo de jogadores, por mais que internamente ele possa ter resolvido, mas também para o torcedor, que tanto se preocupou e tanto se revoltou com muita razão com o que aconteceu. Então, até mesmo nesse ponto, eu acho que o Rafa Silva ficou devendo em relação ao Marlon. Que eu me lembro, o Marlon foi multado após a segunda expulsão, né? A primeira foi até tratada ali como uma questão de jogo e tudo mais, mas a segunda que teve punição. O Aguilar Santos falou que o Rafa merece uma chance, que é o melhor atacante que temos. Há controvérsia, Aguilar, mas registrado sua opinião. O Matheus Fará, quero muito estar enganado, mas essa véspera de semifinal tá me lembrando muito contra o Inter em 2019, tragédia anunciada. Credo, Matheus. Sai. Que Deus nos abençoe, amigo. Amém. Paulo Augusto falou que se o Rafa jogar é injusto com Marlon e Zé Ivaldo. Mas ninguém tá falando dele ser titular, não, gente. É no máximo ir pro banco. O Léo Costa falou que não teve zona mista depois do jogo, ninguém falou? Não, nenhum jogador falou, tá, o Léo? Só o Matos e o Diniz na coletiva ali. A Nair Silva Mainar, se fosse Zezé Perrella, Rafa Silva sairia do time. O Rafa já não estava no time, né, mas os episódios que a gente tem do Zezé Perrella aí, não que tenham representado alguma coisa de sucesso, né, mas o Edmundo, depois do pênalti contra o Vasco, ele não jogou mais pelo Cruzeiro. O Zé Carlos, da expulsão de 2009 contra o Atlético, também não jogou mais pelo Cruzeiro. O Diego Viana, Cruzeiro não pode ter essa vaidade de deixar um atacante de folga em BH curtindo a vida enquanto o elenco está carente de atacantes. Tem que levar o cara e colocar para jogar se a gente precisar. O Fábio Oliveira, já vejo a manchete de quinta, uma cotovelada na cara dos críticos. Rafa Silva entra e decide a classificação para o Cruzeiro na Argentina. Ô Fábio, eu tô querendo que o Cruzeiro classifique, viu? Pode ser a cotovelada na cara dos críticos, mas aí é o que os meninos falaram, né? Não é eu sou o herói, né? Fiz o gol, fiz a minha obrigação, peço perdão pelo vacilo. É isso, não tem nada de... Não está fazendo nada além da obrigação. Christian Lima foi um dos que falou que o Rafa Silva, em condições físicas, se daria bem com o estilo do Diniz, porém ele não mostrou comprometimento. Aí eu quero que ele se lasque e volte para a Coreia. Vamos ver. O Mineiro BR, se o Rafa Silva fosse expulso de novo, logo ao entrar no jogo, qual seria a reação de vocês? Ô Mineiro. Aí é eu que vou falar que peço perdão pelo vacilo, né? Aí vai ser Rafa Silva calando a boca de todos que o apoiam. Hoje. O Diego Viana mandou ali: Diniz vai dar a segunda chance pro Rafa Silva, ele vai brocar o gol da classificação e o Samuel vai ficar triste na transmissão. Não podia ser gol do Rafa Silva. Aí também não, né? É só bom registrar que, assim, eu tenho a minha opinião, não relacionaria o Rafa Silva para o jogo de amanhã,
mas aqui eu não tô torcendo para a minha opinião. A minha torcida é pelo Cruzeiro. Então, assim, se o Rafa Silva for relacionado e eventualmente entrar em campo, até mesmo fazer um gol da classificação, é claro que, como cruzeirense, eu vou ficar feliz. Agora, eu tô opinando aqui pensando nessa finalidade jornalística, né? Como jornalista, analisando o Cruzeiro, analisando toda a situação, eu não relacionaria o Rafa Silva, mas não quer dizer que eu vou torcer a qualquer custo para que isso venha a acontecer. Nada disso. Aqui, acho que a torcida, acima de tudo, é pelo Cruzeiro, pelo bem do clube. E se o Fernando Diniz, se o grupo de jogadores e até mesmo a diretoria entender que amanhã o melhor para o Cruzeiro é ter pelo menos o Rafa Silva como opção no banco de reservas, ok, vou torcer para dar certo. O Pablo X faz uma pergunta aqui que eu acho pertinente. Ó. Qual que é a chance do Vital no lugar do Barreal amanhã? Não dá para duvidar não, hein, gente? Essa pode ser uma surpresa. Porque, assim, o Matheus Vital contra o Lanús, ele tem ali 10 minutos positivos, mais do que o Barreal, né? Porque o Barreal não teve sequer 1 minuto positivo contra o Lanús na ida, e tem algum impacto a entrada dele, né? Porque ele sofre a falta em que gera o gol, depois disso participa da finalização, né? Finaliza bem o Osado espalma e o Caio Jorge faz o gol. E a gente tem visto que o Matheus Vital tem recebido minutos sob o comando do Fernando Diniz. Não seria o que eu faria, mas dentro daquilo que o Fernando Diniz tem feito, eu, sinceramente, não descartaria. Até porque hoje, mesmo achando que o Barreal é bem mais jogador do que o Matheus Vital, já entregou mais com a camisa do Cruzeiro, mas se a gente for pegar um recorte aí dos últimos jogos, não tem sido muito diferente o desempenho dos dois, né? E o Matheus Vital contra o Lanús, ele entra mais aberto pelo lado esquerdo, inclusive com o Barreal atuando um pouquinho mais recuado. Então pode ser que seja, sim, uma surpresa a ser feita pelo Fernando Diniz. Acho que não vai acontecer, mas dentre inúmeras possibilidades que a gente já tentou cogitar por aqui de algo que venha a surpreender na escalação, talvez essa seja a principal. Eu também não me assustaria. O Vital parece hoje ser uma espécie de 12º jogador para o Fernando Diniz, né? Já entrou como substituto do Matheus Pereira, já entrou também como opção mais ofensiva, que foi o caso do jogo contra o Lanús. Não faria, apostaria naquela formação que eu falei, tentaria ali um esboço de um 4-4-2 losango, com o Álvaro Barreal voltando a jogar naquela função que ele teve as melhores atuações, que foi como um meia pela esquerda ali naquela formação com 3 meio-campistas. Só que é uma possibilidade. Se é um jogador que ele acaba entrando com frequência, em algum momento já foi até titular em ausência do Matheus Pereira, não me surpreenderia o Fernando Diniz optando por ele, já que o Álvaro Barreal não vem apresentando um bom futebol nesses últimos jogos.